Olá, gente linda, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de numerologia, Vivência Numérica do Ser, e já estamos aqui nos encaminhando para o final do curso. Hoje, olha só, já estamos na aula 19 e vamos ver hoje sobre o número mestre 33, que é um número especialíssimos. Vamos lá, vamos comigo, vamos aprender. Vamos relembrar agora o que são os números mestres. Se você não assistiu às aulas do número mestre 11, do número mestre 22, depois dessa aula você volta ali e assiste as duas aulas, porque tem muitos conceitos aí ligados à mestria que é importante você compreender. Porque quando aparecem esses números mestres nas numerologias, seja em qual posição que ele esteja, ele vai trazer para cá um significado aonde aquela experiência, seja de alma, de personalidade, de missão de vida, caminho de origem, pináculos, enfim, qualquer local onde apareça um número mestre, ele pode aparecer sozinho, né? Ele pode aparecer com um adicional, né? Um número mestre mais um adicional unitário, um número mestre mais adicional número kármico, e tudo isso tem um significado. Por quê, gente? Porque, segundo Pitágoras, né, esses números mestres, eles já saíram da evolução direta para a evolução indireta. O que é isso? A pessoa que está na evolução direta é aquela que está no aprendizado de 1 a 9, que é individual, é unitário, né? O número mestre ele já é decimal, então são dois números juntos, e isso indica que precisa ajudar para evoluir. Você tem que estar junto com outra pessoa para realizar algo. Então, a mestria 22... as mestrias, né, 11, 22 e 33, elas trazem a obrigatoriedade em ajudar, tá? Então, ela saiu da evolução direta, que é aquela onde você faz alguma coisa e tem um resultado, para a evolução indireta, que é aquela que você ajuda alguém, a partir da sua ajuda, essa pessoa terá um resultado que será também o seu resultado. Os números mestres, eles além de ter esta capacidade de evoluir no coletivo e ajudar muitas pessoas, eles têm alcances diferentes. Como eu disse, mestre 11 ele é regional, o mestre 22 é um alcance nacional e o 33 é um alcance mundial. E é esse que a gente vai ver hoje. Quando a gente fala de alcance, é a influência, é a capacidade de alcançar alguém com o seu trabalho, né? Isso não necessariamente indica fama, isso não necessariamente indica poder, isso não necessariamente indica uma pessoa que estará à vista de todos, tá? Pode ser que sim, mas não necessariamente. Tá? Então, existem inúmeras pessoas, por exemplo, aqui dentro da mestria 33, que é mundial, ela vai ter um alcance mundial. Então, ela, por exemplo, trabalha numa multinacional. Tudo que ela fizer vai ter um impacto, um alcance ali de clientes a nível mundial, né? Ela trabalha num governo, ela trabalha numa embaixada, ela trabalha numa ONU, ela trabalha em comércio exterior, ela trabalha com línguas, né, ensinos, né, de línguas, de ciência, tecnologia, ok? Então é algo que pode impactar todo o planeta, independente se aquilo será reconhecido a ela ou não, mas o alcance que ela terá será a nível mundial.
E aí a gente começa a lembrar de coisas muito simples, né? Eu já dei esses exemplos aqui nas minhas lives, né? Aonde eu coloco, por exemplo, você sabe quem inventou o vaso sanitário? Não, né? Mas é alguém que melhorou a vida de todas as pessoas do planeta. Todas, todas. Não existiria a sociedade atual da forma que ela é, organizada em cidades, em prédios, se não existisse um vaso sanitário, uma rede ali de saneamento básico. Por quê? Porque tudo isso, gente, propiciou, deu a possibilidade da gente viver em cidades, em aglomerações e de forma saudável, né? De forma pelo menos mais saudável do que era 100, 200, 300 anos atrás. Então, o impacto dessa descoberta, dessa invenção, mudou toda uma sociedade. Então, os 33, os mestres 33, que estão dentro desta categoria de ajuda a nível mundial, mesmo que seja uma coisa muito simples. Ok? Deu para entender? E o mestre 33, ele tem características muito especiais. Nessa aula a gente vai ver um antagonismo muito grande de forças, aonde a gente tem que compreender que a mestria, gente, não necessariamente ela é somente positiva, não é uma pessoa que está aqui muitas vezes trabalhando só para o construtivo. Muitas vezes, como é o caso aqui do mestre 33, ele também tem o poder de Shiva, que é o poder destrutivo. Por quê, gente? Porque se você tem alguma coisa e essa coisa precisa ser modificada para que muitas e muitas pessoas se beneficiem de algo, é necessário destruir um conceito para depois construir alguma outra coisa em cima, né? Então, o poder da destruição e o poder da construção, eles andam juntos, porque muitas vezes, que eu acho que é a maioria das vezes, né, gente? A gente só aprende mesmo na porrada, né? A gente é teimoso, a gente quer ter razão, a gente quer que a nossa ideia prevaleça, né? A gente tem ali uma teimosia nata, aonde muitas vezes a gente fica repetindo padrão, repetindo padrão, repetindo padrão, e muitas vezes a gente vai precisar de um tranco da vida, né? De uma situação onde a gente possa ter aí dor para dar um choque e você falar, nossa, isso aqui eu preciso mudar, né? Por quê? Na escola, gente, a gente primeiro tem a lição para depois vir a prova. Na vida, primeiro a gente tem a prova para depois a gente aprender a lição. É bem assim, né, gente? Então, o 33, ele traz questionamentos muito profundos na gente, porque a gente acredita que o mestre 33, ele é, assim, uma pessoa altamente evoluída e, portanto, entre aspas aqui, boazinha, né? É um Buda, é um Jesus, é um Krishna, é sei lá o quê. Mas nem sempre a gente consegue compreender que esses seres também tiveram dificuldade e também tiveram aspectos negativos. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem, ok? Então, o 33, ele traz essa questão de ser uma hierarquia crística. O que é isso? Alta espiritualidade. Né? Porque quando a gente fala de hierarquia crística, nós estamos falando da hierarquia Christus. Jesus Christus, que é o que a gente conhece como mestre, ele é o chefe da hierarquia crística. Mas a hierarquia crística tem muitos outros representantes aqui no planeta, encarnados ou não,
Mas a questão é que a hierarquia crística é a responsável pela evolução planetária. Então, quando a gente fala de 33, de mestria 33, a gente está falando de mestres que muitas vezes não têm a consciência aberta, a visão clara de que todo o trabalho que eles estão trazendo vai impactar toda uma humanidade, toda uma coletividade a nível mundial. Mas isso pode acontecer, tá? Normalmente acontece. E o 33, ele está num nível, lembra que eu falei ali da montanha, gente? Que toda a evolução está acontecendo aqui no vale e os números mestres, eles estão subindo a montanha. Então, o número mestre, ele está numa posição superior à maioria das pessoas. Isso não quer dizer que eles sejam melhores, e sim que estão numa posição superior. Tá todo mundo, a evolução acontecendo aqui no vale, eles estão lá no alto da montanha. E lá no alto da montanha, eles têm o quê? Uma visão ampla, eles enxergam longe, eles veem as situações assim por cima, eles conseguem avisar as pessoas, orientar as pessoas num nível maior de consciência. E isso traz o quê? Uma responsabilidade para com a evolução das outras pessoas. Então, para um mestre evoluir, ele precisa ajudar outras pessoas a evoluir. E quanto maior a mestria, maior a responsabilidade, maior o alcance, né? Então, a gente já falou do 11, que está aqui nessa altura, numa montanha dessa altura, o 22 que está maior e o 33 está lá no alto, nos altos Himalaias, né? E lá a gente tem uma conexão mais próxima do céu, né, gente? O 33, ele tem uma conexão espiritual, uma conexão intuitiva muito, muito maior do que a maioria das pessoas, e isso traz para ele muito mais dificuldade de estar aqui no plano físico, encarnado, porque ele está mais para lá do que para cá, entendeu? Ele tem mais facilidade em lidar com as coisas subjetivas, espirituais, intuitivas, etéricas, do que com o plano físico aqui. Mas a gente sabe que é através desses outros planos espiritual, mental, emocional, astral, que a gente consegue modificar aqui o plano físico, né? O que é isso, Sila? Você está falando muito complicado, né? Então, imagina só, gente. Você tem uma ideia. Ideia não é material, mas a ideia está num outro plano, que é o plano mental. Olha, eu tenho uma ideia que eu quero reformar minha casa assim, 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 aí eu fico imaginando como que eu quero fazer. E aí, a partir deste planejamento, deste sonho, eu vou organizar as ideias para saber quais são as ações que eu preciso tomar para que aquilo se manifeste aqui no plano físico. Né? Eu vou ter que ter um projeto, aí eu vou contratar uma pessoa, aquela pessoa vai ter que entender a minha ideia, e a partir do momento que ela entende, ela vai trazer aquilo, a força dela para a situação, que aí a gente já está trazendo para o físico. E a partir do momento que você traz para o físico, você vai pegar um martelo e você vai martelar uma coisa, você vai quebrar ali uma parede, você vai construir alguma coisa. Então, você vai modificar a matéria a partir de algo que está aqui, que não é material, que é mental. Conseguiram entender como os outros planos é que interferem aqui na matéria? E isso eu estou falando de plano mental, mas tem o plano emocional, tem o plano espiritual, tem o plano intuitivo, tem o plano astral. São vários planos dimensionais que a gente vai transportar as coisas que estão lá para que elas se manifestem aqui na matéria.
Outro exemplo, olha, eu tenho uma vontade, aqui já é coração, gente, é emocional. Eu tenho uma vontade muito grande de tirar um diploma e ser médico, tá? Então, o que que eu vou precisar fazer para atender essa vontade emocional, que é um desejo emocional? Né? Aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que me desenvolver, eu vou ter que passar no vestibular, eu vou ter que cursar uma faculdade e blá, blá, blá. São inúmeras as coisas que eu vou precisar fazer. Para quê? Para atender um desejo emocional. Entende, gente, como é que funciona a coisa? Isso também está funcionando a nível astral e também espiritual. Estamos aqui também realizando o plano de Deus na Terra. Então, quando a gente fala que não cai uma folha de uma árvore sem o conhecimento de Deus, isso é extremamente sábio verdadeiro. Porque nós fazemos parte de um plano maior. Existe uma teia cósmica que une todas as pessoas, todas as situações, todas as coisas que existem aqui no plano físico e que evoluem juntas. Então, quando a gente está falando de mestre 33, a gente está falando de uma mestria aonde ela não vai ter total conhecimento disso aqui, não. Mas ela vai estar muito mais adiantada do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas nem percebe que tudo isso acontece. Ela acha que isso é tão natural, tão normal. Eu tenho uma ideia, eu vou lá e faço uma coisa. Eu tenho uma paixão, um amor, um desejo, eu vou lá e faço alguma coisa para realizar isso aqui. Isso é altamente sábio, porque a gente olhando esse processo como ele é, a gente consegue entender como funciona a numerologia. Se a gente não conseguir entender como é a realidade, como que a gente vai encontrar a realidade dentro daqueles números? Porque os números, eles são o quê? Uma representação da realidade. Ok? E aonde tem números, a gente pode colocar ali a numerologia para a gente fazer interpretações a nível psíquico, emocional e mental, astral. A gente tem condições de ler aquilo que está por trás da matéria. Nesse plano físico, tudo que a gente pode fazer, o quê? Nesse terceira dimensão, gente, tudo tem altura, largura, profundidade, peso, massa, tempo. A gente tem várias métricas que a gente pode mensurar as coisas através dos números, quantitativamente, ok? Se a gente pode mensurar quantitativamente, a gente pode pegar esse mesmo número e analisar através da qualidade, qualitativamente, que aí é a numerologia. Essa é a diferença da matemática para a numerologia. E o que isso tem a ver com a mestria 33? Tem tudo a ver, gente, porque a mestria 33 é a ponte entre os planos sutis e o plano material. Então, quando a gente está falando de planos sutis, gente, não é espiritualidade, não, eu estou falando de plano mental, eu estou falando de plano emocional, eu estou falando de plano espiritual. Eles são a ponte que leva e que traz, né? Eles conseguem fazer essa ponte entre o que é material e o que não é material, e através daquilo que não é material, eles transformam o que é material. Vocês conseguiram entender? Gente, vai escrevendo aqui nos comentários que eu quero compreender se vocês estão realmente entendendo ou se eu estou dificultando muito, tá? Mas eu acho que ficou claro, né? Como é que essas coisas funcionam. Quando a gente tem essa visão de mundo que você precisa do imaterial, da ideia, do sentimento, da intuição, para que você modifique alguma coisa aqui na matéria, a gente começa a compreender que a gente tem um livre-arbítrio, mas muitas vezes a gente tem também um comando superior
que a gente não sabe de onde vem. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de, sei lá, do que você quer, consciência cósmica, você pode chamar do que você quiser, mas existe algo que nos anima, que nos dá ânimo, né? Por quê, gente? Porque eu aqui, Sula, eu não sou um pedaço de carne que pensa. Não, eu tenho algo aqui dentro de mim que me dá vida, que me dá raciocínio, que me dá sentimentos, que me dá. Não é essa carne, não é a parte física, não é a minha massa encefálica que pensa. Tem algo por trás disso que nos dá a vida, que nos dá o ânimos, né? A ânima, que é a nossa inspiração de pensamentos, de sentimentos, do nosso jeito de ser, de viver, de pensar. Existe algo que nos diferencia de todas as outras pessoas. Aonde aqui na numerologia a gente vai analisar o quê? Número de alma, número de personalidade, a sua missão de vida, o que você veio fazer aqui, né? Tudo isso. Então, quando a gente fala de numerologia, a gente está falando de como a gente evolui. E o mestre 33, ele é muito, muito, muito mais etérico do que qualquer outro número que a gente viu até agora, né? Ele é muito mais sutil. Ele vai pensar, viver e dimensionar o mundo através do imaterial e não do material. As pessoas que estão na evolução de 1 a 9, elas são muito mais físicas, muito mais concretas, muito mais materiais do que uma pessoa 11 que vai trabalhar no nível de ação e o 22 que é no nível do coração psíquico emocional. O 33, gente, já é o quê? É o 22 mais o 11. Então, o 33, ele faz tudo que o mestre 11 faz. Faz, realiza, concretiza, materializa. O 33, ele ama incondicionalmente, ensina tudo que sabe, como o mestre 22. E o 33, gente, ainda se sacrifica para que o outro evolua. É uma consciência tão gigantesca, tão grande, tão grande, tão grande, que ele, muitas vezes, ele compreende que ele precisa dar um chacoalhão, ele precisa dar uma cutucada nas pessoas para pegar um tranco, né? Para ajudar na evolução delas. E muitas vezes ele assume para si a responsabilidade kármica de outras pessoas. Então, quando a gente fala de mestre crístico, a gente imagina ali Jesus Cristo pregado na cruz. Não é nada disso não, gente. O 33, ele se sacrifica sim, só que é um sacrifício de consciência, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui básico que eu gosto de dar para vocês entenderem o que é isso, tá? Você tá ali trabalhando numa empresa e você tem uma equipe. E a sua equipe fez ali uma M muito grande, né? E deu ruim. E ali você vai ter que prestar contas disso, ou para o seu chefe, ou para o seu cliente, e falar: olha, gente, a minha equipe falhou, eu falhei. Então, ele pega para si a responsabilidade do erro do outro, porque ele dá conta daquilo rapidinho. Em 2, 3 dias ele já deu conta uma coisa que a outra pessoa iria precisar lá de anos, muitas vezes, né? Então, o 33, ele puxa muitas vezes para si. Outro caso do 33, que eu gosto de mostrar muito, que também vem em encontro à mestria 22 do amor incondicional, é, por exemplo, quem é mãe já fez isso. Tenho certeza que se você é mãe, você já fez isso, ou pelo menos quis fazer, né? De você pegar, colocar a mão ali no teu filho que tá doente e falar assim: vem para mim, doença, eu dou conta de você rapidinho, mas deixa o meu filho saudável. Gente, eu fiz isso tantas vezes com os meus filhos e eu dava conta daquilo, da doença que vinha para mim, porque eu puxava, de verdade, gente, puxava sim.
E ali eu dava conta daquilo tão facilmente, ali 1, 2 dias, pronto, estava bem. O que, por exemplo, meus filhos poderiam levar ali 3, 4, uma semana para dar conta daquilo, né? Então, quando a gente tem essa consciência, muitas vezes a gente se sacrifica para que o outro evolua, para que ele tenha tempo suficiente, ele tenha condições suficientes para voltar à evolução dele e aprender, inclusive, observando o nosso comportamento. Então, a gente ensina, o 33 ensina muito pelo exemplo, né? Então, quando a gente fala de 33, não é uma pessoa que faz milagre, né? Nem que se sacrifica como Jesus. Não é uma coisa dramática nesse ponto, mas é algo que ela pode fazer por amor, gente. É só por amor que a gente faz isso, né? O amor é um amor que ultrapassa o amor incondicional. É um amor que já vai para o amor divinal, uma compaixão. Eu acho que o 33 ele desenvolve o amor compassivo, que entra na paz, que promove a cooperação, que promove o entendimento, mesmo que ele tenha que puxar para si as consequências da coisa. Então a gente fala, uau! Tem gente que veio para viver isso. Tem gente que tem uma consciência tão elevada, tão elevada, tão elevada, que vive e que nasce muitas vezes para desenvolver esse tipo de aprendizado, né? E eles o quê? Ajudam a evolução da humanidade diretamente, atuando ali na situação que está acontecendo, muitas vezes puxando o problema para si, porque ele resolve rapidinho. Entendeu? E ele vai dar oportunidade do outro aprender. Vocês estão entendendo a dimensão que é o Mestre 33? Que é muito grande, gente. É até difícil para a gente explicar, porque a maioria das pessoas não tem o alcance de compreensão do que é essa Mestria 33. Né? E aí a gente vai entendendo muitas outras coisas no mundo. Né? O porquê que tem pessoas que conseguem altos cargos, porque elas têm uma consciência diferente, uma visão de mundo diferente. Ela não é melhor do que eu, mas ela desenvolveu algo, ela tem uma missão diferente, um aprendizado diferente, né? Aonde ela tem ali uma mestria que ela pode colocar para jogo e que não é sempre a coisa linda, incrível, maravilhosa que todo mundo acha, não. Porque quem tem números mestres tem maior responsabilidade. Responsabilidade por si e pela evolução do outro. Dói, né, gente? A gente quer os louros, a gente quer as glórias, mas a gente não quer o peso e a responsabilidade que isso traz. Não é mesmo? Então, quando a gente vê uma pessoa lá em altos cargos, a gente não sabe o ônus que é isso. Né? A gente vê a parte boa, mas a gente não vê a parte dolorida da coisa, né? O sacrifício que é necessário para determinadas coisas. Então, quando a gente fala de Mestria 33, a gente está falando de um nível de consciência coletivo a nível muito maior do que a maioria das pessoas possa compreender. Então, vou dar outro exemplo, gente. Uma pessoa que ela tem uma sabedoria muito grande, eu não estou falando só de capacidade acadêmica, de diploma, de ser um PhD, isso também conta, mas uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande, né? Um pajé dentro de uma tribo lá no meio da Amazônia que tem a sabedoria de como curar uma doença. Uau! Que coisa mais incrível! Ele aprendeu isso da onde? Né? Ele tem uma conexão espiritual ali que levou ele a ter um conhecimento de que se eu usar essa planta, se eu usar aquilo, se eu fizer aquilo outro, eu vou chegar a esse resultado.
Então, é uma sabedoria que ultrapassa o conhecimento. Entendam isso, não é algo que a pessoa estudando vai conseguir. Ela pode abrir a mente dela até certo ponto, estudando, tendo conhecimento. Mas a sabedoria é pegar esse conhecimento e aplicar. E muitas vezes a sabedoria acontece de forma direta, sem o conhecimento, né? Como é o caso aí de grandes curadores, né? O 33, gente, por ser espiritual, muitas vezes ele é o quê? Um canal da espiritualidade. Não é ele que vai fazer a coisa, é através dele. E aí a gente está falando de mediunidade, né? Muitas e muitas pessoas possuem essa autoespiritualidade, uma conexão com planos imateriais, aonde ela vai emprestar o corpo dela para que aconteça alguma coisa aqui no plano físico. Então, é uma cura, é uma orientação, muitas vezes através de incorporação. Muitas vezes pessoas que fazem, né, cirurgia espiritual. Eu já vi coisas dentro da espiritualidade que, nossa, não tem explicação, mas que existem e que a partir do momento que você vê aquilo, muda a tua mente, muda a tua visão de mundo. Porque uma coisa é você acreditar em algo que alguém falou. Outra coisa é você estar ali no meio, você olhando, você vê. Totalmente diferente. E eu nasci já dentro desse meio, por exemplo, né? Eu vi, por exemplo, eu tinha 4, 5 anos de idade, eu vi um médium fazendo cirurgia na minha mãe, enfiando a faca ali, né? E ela ficou curada. Então, a gente olhava o cara enfiando a faca, não saía sangue, não doía, não nada. E eu vou te explicar isso como? Não tem explicação, mas é algo que alguém espiritualmente incorporou naquela pessoa e utilizou aquele corpo, aquela energia, ectoplasma, para que ela realizar alguma coisa ali que era médica espiritual. E tá tudo bem, gente. Quando a gente começa a ver que isso é algo possível, porque se o imaterial é que transforma o material, então esse tipo de coisa deixa de ser um uou, né? Para a gente começar a entender o que é a realidade, né? Então, o 33 ele tem esse entendimento muito, muito, muito avançado. Muito mais do que eu possa até explicar e vocês compreenderem, tá? Eu acho que ter um número desse de mestria 33 é uma grande responsabilidade, mas também é uma visão de mundo muito diferente daquilo que a gente imagina. E, obviamente, gente, se você tá lá no alto da montanha, enxergando um mundo completamente diferente do que a maioria enxerga, você vai ser uma pessoa adaptada no mundo? Você vai ser uma pessoa que vai ter ali facilidade em lidar com as coisas materiais? Não, o 33 não tem facilidade de lidar com as coisas materiais. Muitas vezes ele se desequilibra exatamente por isso. Porque ele quer participar da sociedade, ele quer ter amigos, ele quer ter família, ele quer, sabe, compartilhar com outras pessoas, fazer parte de grupos. E o 33 não consegue. Ele é muito isolado. Por quê, gente? Porque ele está lá no alto da montanha. A cabeça dele é diferente, a visão dele é diferente, a forma de pensar dele é diferente, né? Então, o 33, por exemplo, ele quer discutir ideias, ele quer discutir teorias, ele quer discutir espiritualidade, ele quer, sabe, ele não quer ir numa festa discutir o futebol, esmalte, não quer, sabe, não quer ir lá viver aquela coisa mais normal, entre aspas, que a maioria das pessoas vive. Na verdade, ele está ali como exemplo, como farol. A maioria das pessoas vai ter que chegar lá.
E ele já está lá, e muitas vezes esse lá é algo que desloca ele da maioria das coisas e das pessoas, das situações, dos relacionamentos que existem aqui no plano físico. Então, precisa ter uma cabeça muito, muito boa para lidar bem com essa mestria 33. E normalmente, gente, não tem. A pessoa, ninguém falou isso para ela, ninguém ensinou isso para ela, ninguém deu essa visão para ela. Então, é algo muito grandioso que essa pessoa ela vai precisar aprender na prática, porque não vai ter ninguém para ensinar isso para ela, ninguém. E ela ter consciência que ela é diferente, sim, e que tá tudo bem ser diferente, né? Então vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre a mestria 33. Mestria 33, como eu já falei para vocês, né? O 33, o mestre 33, ele é um aporte da energia crística do planeta, né? Ele sabe o teórico e ele faz o prático. Isso mesmo, gente, ele sabe as teorias. As teorias, elas estão ligadas muito ao 22 e a prática é muito 11. Então, ele atua tanto na teoria quanto na prática. Ele sabe fazer aquilo na prática. Tem uma espiritualidade conectada 24 horas por dia, né, gente? Fica lá ligado, e ele muitas vezes sente muitas coisas que ele não sabe nem explicar. Então, eu indico, né, para as pessoas que têm esse número de mestria, fazer um acompanhamento tanto da numerologia quanto da astrologia, porque muitas vezes mudou a lua, a pessoa está sentindo, mudou um planeta ali de um signo, a pessoa está sentindo, teve aí alguma questão dentro da numerologia, a pessoa está sentindo. Então, acompanhando o dia a dia do que está acontecendo cosmicamente, o que está acontecendo com o planeta, o posicionamento do planeta em relação ao universo, né, ao sistema solar, vai começar a compreender um pouquinho os seus próprios processos, porque o que está em cima é igual ao que está embaixo. E se aqui a gente consegue sentir alguma coisa, a gente consegue também perceber essa mesma coisa no céu. Não é o céu que está influenciando na nossa vida, e sim é uma energia vigente naquele momento que a gente pode ler através da leitura astrológica ou da leitura da numerologia, tá? A numerologia, ela vai trazer para você dia a dia. Cada um dos dias ela vai trazer para você. Pode, né? A gente pode fazer os cálculos de todos os dias. Espiritualidade conectada, consciência do sagrado, e não é só do sagrado, viu, gente? Daquilo que é sagrado, daquilo que é elevado, daquilo que é construtivo, como também da necessidade do destrutivo, é poder de Shiva, né? Então você tem que destruir muitas vezes alguma coisa para reconstruir em cima. A energia Yin e a energia Yang equilibradas, é isso, gente. Eu já falei isso num nível vamos dizer assim, num nível menor ali na mestria 11, que o 11 tem o Yin e o Yang equilibrados, né? Se você não assistiu a aula da mestria 11, volta lá que eu falo sobre isso. Aqui a gente está falando a nível cósmico, espiritual, elevado, mundial, né? Porque o 11, ele já atua em toda uma região e ele é muito mental, né? Muito yang. O 22, ele atinge ali a nível nacional, mas ele é totalmente yin, né? A energia da atração. E aqui o 33, ela vai trabalhar tanto com a energia da ação como da atração, só que num nível superior do 11, né? Num nível já cósmico, num nível mundial, num nível que a pessoa muitas vezes nem sabe, nem alcança
todo o conhecimento, toda a consciência de que os atos dela vão chegar ali para pessoas a nível mundial. Ela não tem essa consciência, né? Trabalha nas questões mundiais e inconsciente coletivo. Já falei das questões mundiais, pode trabalhar em multinacional, em política, dentro de uma embaixada, com línguas, fazendo intercâmbios, com turismo, né? É algo que está sempre ali no internacional. E o inconsciente coletivo, gente, funciona como eu já expliquei para vocês, tanto do 11 quanto do 22. Existe uma questão ali nos planos akáshicos, que é um plano no astral planetário do planeta, e ali existe um registro de todos os pensamentos, sentimentos, atos, palavras de todas as pessoas, de todos os tempos. E ali está tendo um desequilíbrio energético muito grande, porque está indo muito para o negativo, por exemplo. Tem questões ali que as pessoas estão enroscando e não conseguem desenvolver a solução para aquilo. E aí o mestre 33 pega essa questão, traz para a vida dele, muitas vezes sofre aquilo, para que ele, através dele entender o que é aquilo e dele achar a solução para aquilo, ele também devolve aos registros akáshicos a solução daquele problema. Isso, gente, é muito de um trabalho que acontece dormindo, tá? Dentro do inconsciente, porque nós temos o nosso inconsciente individual e nós estamos também dentro do inconsciente coletivo. Então, é o inconsciente dentro do inconsciente, é muito lá dentro, né? Mas quando a pessoa, o 33, dorme, ele vai para lá e ele tem essa conexão e ele vai trazer para a vida dele essas questões muitas vezes grandiosas até, questões que envolvem todo um país ou todo o planeta até, né? Questões culturais, por exemplo, né? Que tem que ser modificado ali uma ideia a nível mundial e ele vai trabalhar nisso, tá? É um líder positivo ou negativo? A gente já vai entrar mais a fundo nessa história do positivo e do negativo, porque é muito importante, vocês vão entender isso melhor. Sua presença é marcante. Por ele tem muita luz, né, gente? Assim como o 11 e o 22, eu já falei muito sobre essa palavrinha luz. E luz, o que é luz? Muita gente fala, eu te desejo luz, paz e luz. O que é isso? Né? Não sou lâmpada, né? O que é desejar luz? Luz, gente, é clareza, é discernimento, é enxergar a verdade. E a verdade, gente, é dura, nua e crua. Ponto. Não tem como você enxergar a verdade e não se chocar, porque ela é dura, nua e crua. Não é aquilo que você imagina, né? Não é paz e amor, não. A realidade, a verdade, ela tá aqui, dia a dia, né? Nos problemas do dia a dia, nas questões para resolver, no sofrimento alheio, no sofrimento comunitário da sociedade como um todo, e é ali que a pessoa precisa trabalhar. Por isso, a presença dela é marcante, porque ela tem luz, ela tem discernimento, ela enxerga as coisas, ela enxerga o que está acontecendo. E muitas vezes ela está enxergando um negócio que a maioria das pessoas não vai enxergar, mas ela está aqui abrindo os olhos de 1, de 2, de 3, e de repente muita gente a nível mundial está enxergando a mesma coisa. Sabe aquela história do centésimo macaco? É mais ou menos isso. E aqui ela vai, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu gosto de dar exemplo, e eu gosto de dar exemplo meu, né? Porque eu já passei tanta coisa nessa vida. E ali, por exemplo, há muitos anos atrás, no começo lá dos anos 2000, eu parei de assistir televisão, porque eu falei, eu não quero isso para mim,
né? Isso aqui é uma programação muito negativa, eu tô enfiando um negócio que eu não quero na minha cabeça, e eu tenho o livre-arbítrio de apertar o botãozinho e desligar. E aí, chegava num lugar, numa festa, tá alguém conversando, falando, e aí falava, fulano, ciclano, beltrano, e eu falava, quem que é? E as pessoas falavam, é da novela. Eu falei, tá, eu não assisto televisão. Quando eu falava, eu não assisto televisão, todo mundo arregalava um olho desse tamanho assim pra mim, tipo assim, que é isso? Né? É algo que vai marcar muito a pessoa, porque não é o hábito da maioria das pessoas. Tá todo mundo lá seguindo aquela programação, assistindo televisão todo dia na novela. E aí chegaram a me perguntar: nossa, se você não assiste televisão, o que você faz? Eu falei: gente, tem tanta coisa boa para fazer. Eu vou ler, eu vou estudar, eu vou ouvir música, eu vou fazer coisas que eu amo, que eu gosto. Eu não preciso ficar sentada ali assistindo uma programação que eu nem quero, porque ali é, sabe, irmão matando irmão, roubando e traindo. Eu não quero isso para minha vida, então eu vou fazer coisas boas. As pessoas ficavam olhando assim para mim como se eu fosse um ET, né? E realmente, né? Eu acho que não sei. Mas, enfim, é algo muito diferente da maioria das pessoas. E o tempo foi passando, isso lá, 2007, mais ou menos, que eu desliguei a televisão e nunca mais liguei na minha casa. Isso já tem o quê? Tem mais de 15 anos. Hoje já é mais comum as pessoas não assistirem televisão, porque muitas vezes elas substituíram a televisão pela internet. Mas naquela época eu ia para livro mesmo, eu ia para música, eu ia fazer coisas deliciosas, né? Eu tinha tempo para fazer as coisas, né? Então, quando a gente fala que é uma presença marcante, que tem luz, é isso, é diferentão. Mas por que é diferentão? Porque está enxergando uma realidade com clareza, com discernimento. E está esfregando isso na cara das pessoas. Fala, olha, gente, isso aqui. Né? Isso é luz, isso é ter luz. Tá? Alta capacidade de realização a nível mundial, né? São pessoas extremamente capazes de afetar toda uma coletividade, seja dormindo, seja através do trabalho, seja através de estudos, seja através de viagens, né? De falar outras línguas, de trabalhar em multinacionais, não importa. A pessoa está ali e ela tem um alcance mundial. Né? Conseguem o impossível quando trabalham para uma causa. Isso eu não falei, né, gente? Lembra que o 22 precisa estar apaixonado, que ali, quando ele está apaixonado por uma causa, por um trabalho, por um ideal, não tem empecilho que o segure? Pois é, o 33, ele tem isso também, mas já para uma causa definida. Né? Ele vai trabalhar pela manutenção das baleias do planeta. E são causas normalmente grandiosas. Ele vai trabalhar dentro da fome mundial. Ele vai trabalhar num médico sem fronteiras. Ele vai trabalhar em algo que extrapola um país, que é algo, uma organização que já está indo para o nível mundial. Então, quando eu falo que conseguem o impossível, consegue, gente, porque não é ele, é através dele, é através da energia do 33, é através da atração do coração, é através da ação que é motivada por uma intuição espiritual. O 33 tem tudo isso. Por quê? Porque ele é muito conectado com a verdade coletiva. Vamos colocar assim, a verdade a nível, não é a minha verdade, a sua verdade, o que é melhor para a humanidade, o que é melhor para o planeta. E ele segue isso e ele vai mostrando para as pessoas o que é esse nível mundial, o que é essa consciência elevada. Né? Sabe o efeito borboleta? Eu estou batendo a asa aqui, mas eu estou modificando o clima lá do outro lado do planeta, na China.
né? Então, é uma consciência nesse nível. Ele sabe, ele tem essa capacidade. Gente, será que o mestre 33 é um anjo? Nossa, vamos ver sobre isso agora? Pois é, ele tem aquilo que a gente chama de amor-consciência. Quando a gente fala, primeiro tem o triângulo do amor, né, gente? Que a gente já viu aí nas aulas passadas do 3, 6, 9. O 3 é a paixão, o 6 é o amor familiar, o 9 já é um amor consciência ali de coletividade, um amor coletivo. O 22 já é amor incondicional e o 33 é amor consciência. Então, ele tem um sentimento, uma amorosidade pela humanidade, por causas grandiosas, coisas mundiais, sistemas coletivos. Ele ama as baleias, ele ama as plantas, ele ama as causas ali, ele está trabalhando por uma causa que é muito importante, melhorando a fome do planeta, melhorando a saúde do planeta. Então, ele tem essa consciência amorosa que é uma doação, então ele dedica a vida dele a esse sentimento de ajudar a humanidade. Então, o 33, ele tem uma certa facilidade em amar grandão e tem uma certa dificuldade de amar pequenininho, uma pessoa, uma família. Ele já vai ter, é como se ele fosse que nem o 9, né, gente? O 9 tem a mão grandona e se enrosca inteiro com as coisas pequenininhas. E o 33 é a mesma coisa. O 33, ele lida muito bem com coisas muito grandiosas e tem dificuldade de lidar com as coisas pequenas do dia a dia da vida dele, ok? E como nós temos uma teia da vida e cada um vai ter o seu lugar aqui dentro da teia da vida, quando ele ocupa o lugar dele, que é um local alto, grandioso, a nível mundial, ele está dentro do local dele. E aí aparecerão pessoas que vão ajudar ele dentro das questões pequenas da vida dele. Com trabalho, com família, com transporte, com, sabe, a coisa do dia a dia? Então, ele precisa realmente se dedicar ao coletivo, que aí as coisas pequenas alguém vai ajudá-lo. Ele é inovador, ele traz ideias novas, ele traz questionamentos, ele está mostrando, olha, isso aqui não está legal, porque isso aqui está prejudicando aquilo lá, né? E, obviamente, ele é um líder competente e amado. Por ele pensar de uma forma tão desprendida, a nível de coletividade, a nível de humanidade, né, muitas vezes se sacrificando para que o outro evolua, ele é um líder competente, ele faz tudo muito bem e ele é muito amado. As pessoas reconhecem o valor do 33. Mesmo que elas não tenham essa consciência clara, elas entendem a grandiosidade das ações, a generosidade gigantesca que tem aqui o mestre 33. Né? Dentro do trabalho, dentro da vida, dentro da comunidade, não importa, elas são amadas e muitas vezes seguidas por amor, né? Pelo amor que elas demonstram. Mobiliza muita energia. Óbvio, né, gente? Se ela está trabalhando aqui a nível mundial, ela vai precisar de uma energia gigantesca. O alcance dos atos dela podem atingir ali todo o planeta. Então, ela é uma usina de força. Para ela modificar alguma coisa a nível planetário, precisa de muita energia, certo? E isso são grandes líderes, né, gente? São líderes muito capazes. Faz acontecer para o coletivo, né? Capacidade de lidar com situações a nível mundial, trabalha na evolução da humanidade, deixa um legado, porque o 33 ele deixa um legado para a humanidade. Muitas vezes, gente,
Não é nem no tempo dele, ele vai ser reconhecido muito tempo depois. Ok? A gente já tem aí muitos exemplos de cientistas, por exemplo, que descobriram determinadas coisas que não podiam nem assumir, né? Ou então que foram mortos por dizerem uma coisa diferente da religião, né? Então, a gente teve várias épocas aqui bem difíceis, mas normalmente ele deixa um legado que será reconhecido ou na época dele ou posteriormente. E ele faz milagres. Óbvio, né, gente? Se é uma pessoa que tem uma energia desse tamanho, né? Se ela se dedicar a determinadas coisas, é que nem o Mestre Jesus, né? Vocês podem fazer tudo o que eu faço e ainda mais. Não disse? Mestre Jesus não disse isso? Se ele fazia milagres, então o 33, o número 33, que é a hierarquia crística, vai fazer milagres. Só que é algo muito... Eu não tenho como explicar como é que faz milagre. Não tem como você ter ali um curso de milagres. Como você vai fazer milagres? Como é que você vai, sabe, realizar alguma coisa, uma transformação no plano físico através de planos superiores? Porque milagre é isso, né? E aí, muitas vezes, ele faz isso e ele nem sabe como ele fez. Mas, gente, milagre existe. Eu já tive um monte, graças a Deus, e vou ter mais e mais e mais. E o 33, ele direciona esses milagres para aquilo que interessa, não para ele como pessoa, mas para o trabalho que ele está realizando a nível de humanidade. Entendeu? Não é para fulano, para ciclano, para beltrano. É algo que a gente pode dizer, olha, é impossível, sei lá, limpar a água do planeta. Ele vai lá e ele faz. A gente nem sabe como, mas ele faz. Entende? Então, muitas vezes, muitas pessoas já me perguntaram, né, se o 33 é um anjo, né, com a ideia de que anjos são positivos e que anjos fazem coisas inacreditáveis, né, coisas impossíveis, tá? Não é um sistema assim de anjo, categoria anjo, tá? E sim uma qualidade divinal, tá bom? Só que o 33, ele também tem o outro lado. Será que o mestre 33 também é um demônio? Ele é anjo ou ele é demônio? Agora a gente vai ver o lado negativo do 33, que é muito forte também. Que ele tem muita força, o 33. Então vai aparecer muito positivo e vai aparecer muito negativo, tá, gente? Só que negativo e positivo existem para todos os números. No 33, ele é muito evidente, tá? Tanto tem um lado muito lindo, como tem um lado também que a gente fica assim meio, né, receoso. Por quê? Porque ele provoca a evolução. Independente se essa evolução vai vir pelo amor ou pela dor, ele provoca a evolução. Esse é o objetivo dele. Entende? Então, ele pode muitas vezes bater de frente, ele pode muitas vezes provocar dor. Ele sabe, tá? Evolução pelo amor ou pela dor. Ele sabe que a maioria das pessoas só vai aprender através da dor. Então, ele provoca essa dor, mesmo sabendo que aqui nesse universo nós temos a lei de causa e efeito, que ele vai receber aquilo também, né? Se ele está promovendo a dor, ele também vai receber dor. Ele sabe disso, mas ele faz mesmo assim. Por um amor-consciência tão grande que ele quer a evolução daquilo ali. Não importa se ele vai sofrer ou não. Importa que ele vai conseguir resolver aquela situação e que ele vai conseguir fazer determinada situação ou pessoa evoluir. Então, ele é muito incompreendido com essa coisa da dor, porque todo mundo acha que um mestre, um santo, vai ser assim bonitinho, só vai fazer coisas boas. Nem sempre, tá? Nem sempre.
Porque existe a questão do aprendizado pela dor. E esse aprendizado pela dor, ele é um peso muito grande para o 33, porque ele vai receber a lei do retorno, né? A dor é sua companhia. Ele sabe o que é a dor e ele ensina sobre a dor. Então, quem faz modificações no status quo da humanidade, porrada em cima dele, né? Então, ele vem mudando paradigmas, ele vem mudando ideias, ele vem trazendo coisas novas, ele vem ensinando coisas superiores, só que muitas vezes ele faz isso e ele precisa da dor. Então, é um arquétipo, porque a gente está falando aqui de arquétipos, é o arquétipo do Christus. E Cristo sofreu na cruz. Então, existe ali uma confusão dentro do 33 que confunde amor e dor. Ele faz por consciência, mas também ele gosta de estar nesse local de mártir, nesse local de se sacrificar pelos outros. Ele acha isso lindo, ele acha que isso é o ideal da vida dele, né? Então, ele tem ali um pezinho, né, nessa confusão de dor e amor, que é também muito comum em toda a humanidade, só que num nível menor, né? Então, aqui, olha só, ele pode, né, ir para martírios por autopunição, autoflagelo. Vocês já viram aqueles religiosos que ficam se chicoteando até sair sangue, outros religiosos que amarram coisas assim na pele, na perna, até aquilo sangrar, gostam daquela sensação de dor. Confunde dor e prazer. É um negócio difícil de explicar, mas é isso, tá? E ele também vai para o quê, gente? Para a sexualidade desequilibrada. Muitas vezes vai para o sadomasoquismo. Ele confunde prazer e dor, né? Então, ele vivenciar coisas nesse sentido, né? Precisam, olha, muita atenção, muito equilíbrio do 33 para ele não despirocar para esse lado, tá? Para ele não ter essa sexualidade desequilibrada e confundir. Muitas vezes ele puxa para si relacionamentos abusivos, porque aquilo, ele sabe aquela confusão de amor e dor? Ele não sabe lidar bem com isso, tá? E ele é o líder de gangues, porque mestria, gente, brilhantismo, tanto pode acontecer para um lado como para o outro, para corrupção, para bandidagem, para crimes, para roubos, né? Tem gênios que já arquitetaram aí roubos inacreditáveis, que ficaram famosos, que viraram filmes, sabe? Porque é um negócio tão impensável que a pessoa consegue fazer coisas grandiosas e ter resultados ali também, né? Então, o 33 é um fio de navalha, gente. Mas é um fio de navalha muito sério, porque qualquer coisa que ele faça, tanto pode ser para um lado como pode ser para o outro, né? Então, ele tem essa consciência, muitas vezes, que ele está trabalhando no negativo e que ele veio para promover aquilo porque é necessário causar a dor, porque é através da dor que as pessoas vão evoluir. Ai, será que vocês estão entendendo? Porque é difícil entender mesmo o 33. Ele vai, sei lá, por exemplo, ser o líder de uma facção criminosa. Mas muitas vezes ele está ali, não é para ele ter coisa, e sim para ele controlar aquele bando de criatura incontrolável, incoerente, muitas vezes bestiais, porque aquele tipo de pessoa só vai entender pela dor. Só vai entender a justiça, a autoridade pela dor. Então, é muitas vezes uma consciência que ele está ali fazendo um trabalho.
Ai, ai, agora eu dei um nó na cabeça de vocês. É bem complicado mesmo, gente. É difícil de compreender o 33, porque ele trabalha tanto no amor quanto pela dor. E a gente vai ver isso agora. Então, um nome do meu capítulo do livro, né, do meu livro, né, que eu trato, o número Mestre 33, eu dou esse nome, Anjo ou Demônio. Sim, porque ele tem, gente, alcance internacional, é muito poder. Ele é um líder tanto para o positivo quanto para o negativo, mas de qualquer forma, ele quer a evolução das pessoas. Ele quer resolver uma situação. Ele quer controlar alguma coisa. E ele tem ali, muitas vezes, cargos de poder e de influência. E aí a gente sabe, né, gente? O poder é tão difícil. Eu acho que é o maior teste que existe para o ser humano é o poder. Porque a gente vê, é muito comum a gente ver pessoas de poder se corrompendo, indo para a corrupção, indo para o roubo, indo para o engano, indo para... E muitas vezes isso sobe na cabeça, o poder sobe. E a pessoa, ela quer dominar, ela quer ter o poder. Não é nem dinheiro muitas vezes, é o poder. Sabe, é um jogo eu posso. Então o 33 ele faz esse jogo, em qualquer nível que ele esteja trabalhando. E é exatamente por isso que ele faz de forma tão inconsciente, que é exatamente por isso que muitas vezes ele tem dificuldade de relacionamento. Porque ele gosta do poder e ele quer o poder e que ele almeja o poder. E as pessoas ficam olhando aquilo sem compreender muitas vezes o que é isso, tá? Ele tem o destaque pelo brilhantismo, que tanto para um lado pode ser usado para o bem como para o mal, né? Assumem as consequências de atos de outras pessoas, que eu já expliquei isso, fazem milagres, tanto para o positivo quanto para o negativo, né? São gênios, loucos, revolucionários, inconformados, mudam o status quo, mudam a sociedade. Isso não quer dizer que eles estão trabalhando, entre aspas, para o mal, mas eles estão trazendo uma nova ideia evolutiva, que pode emplacar, que pode modificar o pensamento de todo um planeta, tá? Tem alcance nas modificações a nível mundial. E esse alcance, gente, ele pode ser tanto físico, a pessoa ter uma influência de lidar ali com questões mundiais, numa ONU, por exemplo, ou num país, ou questões ali de embaixada, de empresas multinacionais. Ele tem essa capacidade de alcance, de modificação mundial, que tanto pode ser para o positivo como pode ser para o negativo, né? Aí é o fio da navalha, é o grande teste da Mestria 33, para a gente ver o que ele está fazendo, né? Porque é muito poder e muitas vezes escorrega na banana, né? Incompreendido e muitas vezes criticado, porque ele tem uma visão muito grande e muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o que ele está enxergando. Lembra da história da montanha? Ele está lá em cima, o que ele está enxergando ninguém vê. É só ele que está conseguindo ter esse alcance. Então, além de ser incompreendido pelas outras pessoas, muitas vezes ele é criticado. Porque a minha verdade, a minha realidade, o que eu estou enxergando pode ser muito diferente do que ele está enxergando. E provavelmente o que ele está enxergando é muito superior ao que eu estou enxergando. Mas eu não tenho a humildade necessária para ficar quietinha, reconhecer aquele mestre 33 e olhar com carinho aquilo que ele está trazendo. Muitas vezes trazendo como exemplo, né? E aí a gente fica dentro desse nível que é muito grandioso, que é a nível mundial, né, gente? E a consciência crística, que é mundial, que é de uma hierarquia crística espiritual, é a responsável por essa evolução planetária.
E os mestres 33, dependendo do local que está ali o 33 no posicionamento da numerologia, ele vai trazer o quê? Um significado diferente, né? Então, tem mestres que já são mestres, tem gente que tem ali uma missão 33 que veio adquirir essa mestria nessa vida, né? Uma personalidade 33 é nessa vida. Então, são mestres pontuais que vão atuar em determinados momentos da história da humanidade, ou que já têm isso na alma e que já são mestres que estão evoluindo aqui, trazendo o quê? A evolução da humanidade junto com eles, né? Promovendo, vai todo mundo. Né? Então, é um trabalho árduo do 33, né? Porque ele pode se elevar para outras mestrias, mas ele tem uma responsabilidade para com a coletividade, seja em que nível for. Deu para entender? É uma coisa bem incompreensível. Tem aqui, gente, os exemplos, mas aqui pontuais, né? Esses são todos esses exemplos a gente tem lá na apostila. A apostila você pode baixar gratuitamente, tá aqui o link na descrição, tá? É só você entrar ali e baixar as apostilas. E você vai ter ali na parte do 33 esse entendimento. Tem várias e várias situações aqui que traz a atitude do dia a dia do 33, né? Então, aqui tem todas as questões. Tem mais aqui que eu coloquei várias e várias, mas vocês vão lá na apostila, tem tudo isso para vocês estudarem, né? Para vocês entenderem o que é essa mestria 33. E, gente, até a próxima aula. Aí, a próxima aula, a gente já vai começar com os números kármicos. E aí, a gente vai entender o que são os números kármicos e como a gente vai interpretar tudo isso dentro do mapa de numerologia. Tá bom, gente? Fiquem bem, fiquem com Deus. Muitas bênçãos para todos. Beijo!